Ex Libris de hoje, você vai conhecer a biblioteca pessoal do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sidney Benetti. Ele é um apaixonado pela literatura e nos mostrou quais são suas obras preferidas. Veja só. Sidney Benetti foi nomeado ministro do Superior Tribunal de Justiça em 2007. Ele sempre se dedicou muito à literatura. Já publicou vários livros e tem fluência em 5 idiomas, entre eles inglês, francês, alemão e italiano. Sidney Benetti abriu as portas de sua biblioteca pessoal para receber a nossa equipe e falar sobre as obras de sua preferência. Formação pessoal minha não difere da minha geração. Nós vínhamos de uma época em que se lia muito, realmente a cultura vinha basicamente pela leitura de livros, também das informações do cinema que apareciam, do rádio e da televisão que ainda não se desenvolvia tanto como ficou um instrumento tão moderno de agora. As leituras são carregadas por toda a vida e se me perguntarem o que significa este trabalho de acumulação de conhecimentos, eu diria que ele é um trabalho que se faz mais ou menos com aquilo que se chama de aluvião no direito civil. Aluvião é um instituto por intermédio do qual se acumulam camadas na área e essas várias camadas vão formar a propriedade. Assim se forma o conhecimento da gente e esse conhecimento que eu vim trazer para o tribunal. Todo magistrado é um ser humano com as suas influências acumuladas no recorrer da vida e eu não fujo a esta regra. Eu sempre me dediquei muito à literatura. A literatura eu acho que realmente é a mestra da vida, porque ela é a história e é a vida interpretada pelos seres humanos, de tal maneira que alguém pensou muito antes de escrever no papel, alguém trabalhou muito, é um trabalho humano enorme que se tem de meditação para produzir uma obra importante. Até hoje eu leio seguramente 4 livros de literatura por mês. Isso realmente é uma coisa que eu cumpro com muita alegria, aproveitando de deslocamentos, de voos, aproveitando de ler um pouco antes de dormir, aproveitando de poder ler durante o trajeto. Hoje em dia eu leio livros pequenos, livros que possa carregar, de forma que eu espero uma edição menor do livro para ler podendo carregar. Essa é a razão pela qual, por exemplo, tem aqui alguns que estavam nessa estante. Os Sertões de Euclides da Cunha. Os Sertões de Euclides da Cunha, eu sou euclidiano. Eu li os Sertões seguramente umas 6 vezes. E li também toda a obra de Euclides da Cunha, ainda nos tempos de ginásio e de colégio. E isto se carrega, e agora leio na edição menor, não nos outros grandes que eu tenho em casa, que é para poder carregar. Aqui está poesias de Heine, por exemplo, que eu gosto muito das poesias alemãs. Este aqui é o Prêmio Nobel de Literatura atual, Leclésio, um grande autor francês, que me interessou conhecer, Kezaburo, o autor japonês, também Prêmio Nobel de Literatura. E assim vem, uma mistura de várias coisas. Tem aqui, inclusive, a Sabedoria do Islã, é uma edição com citações, uma edição alemã, com várias citações que se faz. Encontrei há pouco tempo na Alemanha os livros brasileiros que eu encontro em língua estrangeira, em alguma visita, eu procuro adquirir para ver como que traduziram para os idiomas estrangeiros. Aqui está Raquel de Queiroz, O Ano da Grande Seca. Tenho, em função da minha atividade profissional, também fui levado a algumas atividades na magistratura internacional e tenho muito orgulho de ter sido presidente da União Internacional de Magistrados. A União Internacional de Magistrados é a Associação Mundial de Juízes. Essa, situada em Roma, congrega realmente a magistratura do mundo todo. Nós dizemos que são as nossas Nações Unidas na magistratura, mais ou menos assim, que não sem modéstia nós atribuímos à União Internacional de Magistrados. Aqui é a revista da Fundação Justiça no Mundo, que é publicada pela Fundação Justiça no Mundo, também como presidente da União Internacional, eu fui presidente honorário dessa Fundação Justiça no Mundo.
A minha estante aqui no tribunal não tem praticamente obras literárias. Os livros que eu tenho são os que eu trago na viagem, né? Mas alguns ainda estão colocados na estante daqui do gabinete. Aqui estão dois aqui. Um é um livro de um grande querido amigo, que é o livro de poemas reunidos do ministro Napoleão Maia Filho. Aqui, que é um livro extraordinário, muito bom, que temos vários grandes poetas aqui no nosso tribunal. O ministro Napoleão Maia Filho é um deles, que me brindou com esse livro, que tive muita satisfação de ler. O outro é Pelágia Lewińska, 20 meses em Auschwitz. É um livro autobiográfico, um livro da própria história, que fez um sucesso mundial muito grande, a respeito de uma sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz. Influenciaram naturalmente muitos maias. Fico aqui com 10 ou 12 só de língua portuguesa. Os maias, o Monge de Cister, de Alexandre Herculano, junto com o Eurico Presbítero, né? O Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, Sagarana, toda essa obra fantástica. O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, que tem essas páginas famosas da ocupação da terra e da criação social do grande Rio Grande do Sul. Dom Casmurro, sonetos de Paulo Bonfim. Esses seriam alguns que eu enfatizaria bastante. No geral, não deixaria de recomendar, se for possível, trazer algumas coisas, o Dom Quixote, As Cruzadas Vistas pelos Ares, que me parece uma obra fantástica, Antígona de Sófocles, o Leopardo, de Giuseppe de Lampedusa, talvez uma das maiores obras de literatura do mundo de todos os tempos, O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati, fabuloso. As Memórias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Muitas coisas poderia recomendar, nós, na verdade, teríamos muito tempo para falar, e sem sistema, embora, e sem haver preparado tanto o que se deveria fazer para tratar de um assunto tão importante quanto a literatura para o ensinamento da vida. E o Iluminuras está terminando, mas antes você confere o que estamos preparando para o próximo programa. No Encontro com o Autor, você acompanha uma entrevista com a advogada, mestre em Direito do Estado e doutora em Energia, Maria da Assunção Costa. Ela vem ao programa para falar sobre sua obra, Comentários à Lei do Petróleo. E no Ex Libris você vai saber quais são os livros preferidos do professor da Universidade de Brasília, Menelik de Carvalho Neto. E nós ficamos por aqui. Se você quiser, pode enviar uma sugestão para a gente. Anote o nosso endereço, iluminuras@stf.jus.br. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!